Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 43, lição 73. Santo Deus, Padre Todo-Poderoso, encomendamos em tuas mãos nossa vida nesta manhã, pedindo-me, Deus, que o Senhor venha com tu poder, meu Padre, trazer sabedoria e direção para cada um de nós outros. Amém. Amém. 2 dias depois, saiu de aí e foi a Galiléia, porque Jesus mesmo havia dado testemunho de que um profeta não tem estima em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus lhe receberam, havendo visto todas as coisas que havia hecho em Jerusalém, em la festa, porque também eles haviam ido à la festa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, você vê que o Senhor Jesus não teve muito apoio, podemos dizer, de la gente em Galileia. Então, Jesus vivia em Nazaré, de Galileia. Então, imagina-se que aqui temos uma cidade e há outras cidades ao redor, verdade? Então, a região de Galileia era assim, havia muitas cidades ao redor e uma delas era Nazaré, de onde Jesus vivia. Ele nasceu em Belém, mas cresceu aí na Galileia. Então, vê que ele disse que o profeta não tem honra, não tem estima, é a mesma coisa, em sua própria casa, sua própria terra. Mesmo assim, ele foi levar a palavra de Deus aí a seus paisanos, né? Podemos dizer assim. Em versículo 46 ele disse: vindo, pois, Jesus outra vez a Caná de Galileia, donde havia convertido el água em vinho. E havia aí um oficial del rei, cujo hijo estava enfermo em Capernaum. Então, se acorda que quando eu expliquei aqui algumas lições atrás, que Deus nunca hace nada por hacer. Tudo o que Deus hace leva um plano, leva algo preparado. Quando Jesus chegava a estas cidades, ele ia levando a palavra, levando o evangelho, mas ele sabia que havia aí uma pessoa que ia crer, alguém que ia receber um grande milagre. Se acorda no capítulo anterior, quando ele vai aí a Samaria, que era a cidade dos samaritanos, ele sabia que naquele dia estaria aí, naquele poço de Jacob, a mulher samaritana. Ele conhecia a vida daquela mulher, ele se acercou àquela mulher, lhe falou de sua vida, e você vê aquele testemunho da conversão de aquela mulher, trajo toda a cidade para conhecer Jesus. Toda a cidade. Mira, não foi a metade. Imagina uma cidade inteira parar tudo o que está sendo para ir de onde estava Jesus. Esse é um grande milagre. Você vê que Pablo também fazia isso, verdade? O apóstolo Pablo, quando entrava nas cidades, recebia muita resistência. Mas quando ele começava a predicar, em poucos dias, a cidade se paralisava. Verdade? Esse é o poder que a palavra de Deus tem. E por isso que nós outros também temos que ver que estamos vivendo dias de los piores que há, sabe? Da humanidade.
a incredulidade hoje é grande, sabe? Você sabia que as pessoas que antes eram católicos ou que tinham uma religião até cristianos estão tornando-se incrédulos, ou seja, negando a existência de Deus. Isso é horrível. Então, por isso que hoje em dia, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão aceitando, muitas pessoas também estão rechaçando. Então, quando Jesus chegou aí, à cidade de Caná, ele já sabia que havia um homem que era oficial do rei, que tinha uma filha que estava enferma. Por isso que ele foi aí também. Ele já sabia. Porque Jesus sabe todas as coisas. Versículo 47. E esse, quando ouviu que Jesus havia chegado de Judeia a Galileia, se foi hacia ele. Ele rogava que descendesse e sanasse a seu filho, porque estava a ponto de morrer. Então Jesus lhe disse: se não veis sinais e prodígios, de nenhum modo creeis. Se acorda? Jesus fazia milagros por duas razões. É bueno que você sempre, nunca se olvide disso. Se alguém lhe pergunta por que Jesus fazia milagros, por que Jesus sigue fazendo milagros? Duas razões. Uno, a razão personal da pessoa. Ela necessita um milagre. Está desahuciada. Se não é sanada, você vai morrer. Jesus é compaixão, é misericórdia. Ele vê o sofrimento da pessoa e ele quer sanar o sofrimento da pessoa. Por isso que ele morreu, para que aquele que nele crê não sofra mais, não se perda, verdade? Então, número 1. Qual é o segundo, pastor? O milagre produzido engendra sinais e maravilhas. Amém? Amém. Diga a glória a Deus. Então, ele disse assim: se não veis sinais e prodígios, de nenhum modo creeis. Há gente, como eu acabei de dizer, ele é incrédulo, que não crê em nada. Ele necessita ver uma señal, verdade? Para despertar esta fé que está morta, que morreu dentro deles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 49. O oficial del rei disse: Senhor, descende antes que mi hijo muera. Jesus lhe disse: vete, tu hijo vive. E o homem creyó a palavra que Jesus lhe disse e se puso em caminho. Mira, o homem foi, pediu a Jesus que viniera, verdade? Contou a história de que seu filho estava morrendo. Jesus vê e disse: descende tu, vê tu, porque tu filho vive. Ou seja, está sanado. E o homem creyó. E Jesus não foi com ele. O homem foi solo. ¿Sabe? É a fé que hace o milagre, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. De nada serve que Deus tenha todo esse poder se a pessoa que quer receber não crê. A fé que move tudo. Jesus disse que a fé é capaz de mover uma montanha de um lugar a outro. Verdade? A mais mínima da fé, ele disse, do tamanho de um grano de mostaça, que é de las semillas, a menor que há, verdade? É capaz de mover montanhas, mover grandes coisas. E o oficial aceitou, verdade? Versículo 50 disse: dijo Jesus, vê tu hijo vivo. O homem creyó na palavra que Jesus lhe disse e se puso em caminho. Quando já descendia, seus servos saíram a receber-lhe e lhe deram notícias dizendo: tu hijo vive. Então, o que aconteceu? Quando que ocorre o milagre? Quando que ocorre a sanidade? Quando que ocorre
a grande transformação ou a liberação de uma pessoa? Quando é crer. Quando a pessoa recebe com fé em seu coração, e neste momento, a obra de Deus já está sendo feita. Mesmo que nadie veja. Veja, estava Jesus e ele, Senhor, afuera da cidade. Não sei quantos milhas de distância. Mas no momento que ele criou, o ninho estava sendo curado allá. Amém? Assim que é. Quando ele descende, nem chegou na cidade, verdade? E já estava seus empregados, seus servos, dizendo que o ninho vivia. Versículo 52. Então ele lhes perguntou a que hora havia começado a melhorar. Eles disseram, ayer, a la hora 7ª, le dejó la febre. O padre então compreendeu que aquela era a hora em que Jesus lhe havia dito, tu hijo vive. E criou ele e toda a sua família. Está vendo? No momento que Jesus declarou, no momento que o homem recebeu, no momento começou o milagre. Por isso que eu sempre digo, você recebe, verdade? Sim ou não? Você recebe a palavra, você recebe a bendição, verdade? Por isso que quando você está aqui, eu estou orando, eu declaro tua sanidade, eu recebo, porque aí começa a ocorrer o milagre, aí começa a acontecer o milagre. E Padre, em nome de Jesus, declara a hora que tu filho, tua família seja liberada, recebe, porque allá onde ele está, Deus já está sendo um milagre. Amém? Assim funciona a fé. Diga glória a Deus. Funcionava assim, verdade? Aí, antes de Jesus morrer, a hora depois da morte de Jesus, que ele carga tudo na cruz, mais aún eficiente é isso, igreja. Mais forte, mais poderoso é. E aqui disse que ele criou e toda a sua família. Então, se houve uma conversão, a família se convertiu por o milagre que aconteceu. Esta foi a segunda señal que hizo Jesus quando foi de Judeia a Galileia. Qual foi a primeira, igreja? A ver se você sabe. Qual foi o primeiro milagre que Jesus hizo? Não. Não sanação. Qual foi o primeiro milagre que Jesus hizo em Caná de Galileia? Transformou a água em vinho, verdade? Esse incluso foi o primeiro milagre feito por Jesus. Se você vê em todos os evangelhos, quando Jesus empeça seu ministério, esse foi o primeiro grande milagre. Ele converteu a água em vinho. Amém? E você vê que ele empeça o ministério em Galileia, verdade? Ou seja, sua terra natal. Mesmo que ele nasceu em Belém, verdade? Em outra província, mas ele foi criado aí em Caná de Galileia. Normalmente, hasta la fecha é assim. Mesmo que você nasceu em um sítio, mas se você cresceu desde a sua niñez em outro sítio, você passa a crer que aquele é seu lugar, verdade? Porque onde você cresceu, aprendeu tudo, viveu a vida toda, verdade? Ele foi aí em sua terra. Ele sabia que haveria resistência. Porque a gente de Galileia, por si, já era uma gente muito difícil. Há sim coisas assim, sabia? Há regiões que são, não sei porquê, a criança, a maneira como a gente é. Você vê que, hasta la fecha, a gente cambia de pueblo a pueblo, verdade?
Você vai em um sítio, a gente é mais tranquila, no outro lugar a gente já é mais difícil. Eu creio que isso é... que é isso? A ver se você sabe. A Bíblia explica sobre isso. A Bíblia habla sobre espíritos de principados que atuam em lugares. Então, esses principados, existe um espírito que é o príncipe de todos os demônios que estão aí naquela área. E esse principado atua generalmente em las pessoas e controla as pessoas aí. Os principados controlam, por exemplo, as potestades, que é outra classe de demônios que atuam sobre aqueles que têm autoridade. Potestade, vem de poder, verdade? Então, os demônios que atuam sobre o delegado da polícia, o juiz da cidade, o alcalde. De maneira que aqui a cidade aí não avança. Há lugares assim, verdade? Não avança, não prospera, há muita violência. Por exemplo, aqui nós outros estamos vivendo cerquita de uma cidade que está controlada por potestade e principado. De onde é isso? Stockton. Stockton é uma cidade que está totalmente controlada por principados e potestades. Aí a coisa não empeorou, porque há igrejas que estão lutando. Você não sabe a luta que os pastores estão aí. Há pastores que estão cerrando as igrejas e indo para outro lugar porque não conseguem trabalhar. A gente não quer ir à igreja e há perseguição, há ataques. Há lugares aí em Stockton que já não deixam a gente reunir-se na igreja. Os criminais chegam aí, proíbem a gente de ir à igreja. Ou seja, a criminalidade dominou a cidade. Não tem controle. A polícia, a alcadia, não tem controle mais. Mas nós outros vemos com a outra visão, a visão espiritual. Aí existem principados de demônios que se apoderaram. Um príncipe, sabe o que é um príncipe? Um príncipe é o herdeiro do rei, verdade que sim? Então, por exemplo, como tem o príncipe Carlos aí de Inglaterra, ele está abaixo da rainha, verdade? E ele é o príncipe de Irlanda e de Irish. Como se diz Irish e Irlanda, verdade? Como chama Scotland? Como chama Escócia, verdade? Então, Escócia e Irlanda pertencem a ele. Ele é o príncipe de Escócia e príncipe de Irlanda. Então, aquele é o principado, como Mônaco. Mônaco não tem rei, mas tem um príncipe, é um principado de Mônaco. O príncipe Rainier manda em toda Mônaco. Então, principados espirituais, eles entram em uma cidade, em um estado, em vez de estar em um país e se apoderam. Por exemplo, há um outro lugar aqui, de latino de nós outros, que está dominado por um principado. Você sabe onde é? Venezuela. Venezuela é um principado de demônios já. Através desta maneira que estes estão aí, primeiro Chávez, agora o país foi dominado e só está destruindo-se. Todo há de pior aí. Mas a gente não percebe, pensa que é só o nome, que é o partido, que é a política. Não, há um principado de demônios aí. E através desse principado se controla as potestades, ou seja, o poder. Você vê que aí em Venezuela, o Maduro controla os juízes, verdade? A Câmara dos Deputados, a prensa, verdade? E nadie faz nada que não seja à maneira deles. Interessante, verdade que sim? Então, para volver ao assunto, para terminar aqui, Galileia era assim. Galileia tinha principados, tinha potestades. Jesus sabia.
E por que também os principados potestades estavam aí? Porque eles sabiam que aí estava crescendo Jesus também, verdade? Por que não se foram daí? Não, eles queriam atacar, eles queriam impedir que ele começara seu ministério, sua obra, seu trabalho. Não puderam. Tentaram, verdade, mas não puderam. Você vê que o principado atacou, está lá a família de Jesus. Você verá mais adelante, depois nas lições, que ele quedou aí algum tempo em Galileia e seus irmãos se enojaram e disseram, mira Jesus, já sabe o que? Vê-te de aqui, vê para o outro lado, não queremos você aqui. Seus próprios irmãos, de sangue, filhos de José e de Maria. Como pode? Eles cresceram com o homem, verdade? Será que não perceberam que ele era diferente, que ele era de Deus? Mas eles não creiam aí. Mientras a pessoa não crê, ela não vê. Verdade? Que disse o Senhor? Se creres, verás a glória de Deus. Você só pode ver se você crer. Amém? Amém. Está bonito isso, verdade que assim? Sim. Aprenderam alguma coisa ou quê? Sim. Esta foi a segunda señal que hizo Jesus quando foi a Judeia e a Galileia. Padre Santo, te agradecemos por esta enseñanza, por tu poder en esta manhã em nossas vidas. Amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor.